Beleza, já está ali na tela com a gente, agora 4h27. Davi Risse, meu querido, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo, né? Vamos aqui para mais um programa Atualizações Políticas, né? Nessa semana aí, né? Antecedendo a campanha eleitoral, né? Que começa amanhã. Beleza. Davi Risse, eu não sei se você acompanhou, estou procurando aqui, ó, que são os candidatos de Campos, os 11 candidatos a prefeito, uma quantidade até muito expressiva, eles declararam os bens, tá? E já teve um aí que teve polêmica, não sei o que estou falando, o jornal aqui, eu vou dizer a fonte, né, Campos 24 Horas, já teve outros jornais aí, onde eu vou trazer a renda foi do Campos 24 Horas, mas parece, tem outras fontes aí, dizendo que o Caio Viana, ele teve uma diminuída aí no seu patrimônio em 2 anos. A gente sabe que isso acontece, na hora que eles vão declarar, eles tiram boa parte, não sei porquê, mas eu vou aqui, olha, as informações patrimoniais dos políticos, tá? De Campos já estão no sistema utilizado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Davi Risse, vamos aqui a lista preparada aí para saber. Vladimir Garotinho, do PSD, de 35 anos, ele tem um patrimônio acumulado em mais de R$1.630.000. Já o doutor Bruno Calil, ele tem um pouco mais de R$1.360.000. Alexandre Tadeu, né, o famoso Tô Contigo aí, da Record TV, que trabalha lá, né, ele registrado pelo Partido Republicano, lembrando que o Bruno Calil do Partido Solidariedade. E, Davi, você vai anotando aí os dados e depois você vai comentar, tá? O Tadeu do Partido Republicanos, ele tem um patrimônio aí de R$1.120.000. O total do patrimônio do prefeito Rafael Diniz, do Partido Cidadania, ele tem aí, tá, candidato à reeleição, um patrimônio de R$825.000, um pouco mais, obviamente. Caio Viana, do PDT, tem apenas R$279.236 e uns quebrados aí. Odisseia Carvalho, do PT, 56 anos, tem um patrimônio aí acumulado de R$39.000. Jonathan Paes, do PMB, 33 anos, os bens somam 28.000. A professora Natália Soares, do PSOL, 31 anos, informou o valor de mais de R$13.000 de patrimônio. Leslie Beethoven, do PSDB, né, que conseguiu voltar à disputa, a gente comentou na semana passada, lembra disso? A gente comentou aquela situação que ele não tinha se manifestado, só que ele estava se manifestando sim. Ele foi para a justiça e conseguiu novamente, voltou a ser candidato, tá? O Leslie Beethoven não declarou, não registrou nenhum bem declarado, olha só. E ainda não consta no site, até o momento de fechamento da matéria, não tinha, né, até os bens de Cláudio Rangel, nem de Roberto Henriques. Agora vamos à parte principal para Davi Risse comentar aqui. A declaração no registro eleitoral no TSE sugere transparência, mas quase sempre joga valor de patrimônio para baixo. Regras permitem omitir valorização de bens e revelam um pouco sobre eventuais conflitos de interesse. Uma das peculiaridades nas declarações dos candidatos é a falta de transparência e a subavaliação do patrimônio dos candidatos. A cada eleição, os candidatos declaram ao TSE imóveis e outros bens pelo valor da compra, ignorando a valorização dessas propriedades ao longo do tempo. A manobra permite que os candidatos informem patrimônio menor do que real. E agora, essa parte mais me chama a atenção. A não atualização dos valores de imóveis faz com que alguns candidatos pareçam menos ricos do que de fato são. Davi Risse, eu te pergunto, tem algum problema ser rico? Por que os candidatos têm tanto medo de se mostrar ricos? Me responda, por favor. Desculpe a alteração. Bem, né, realmente, né, isso acontece, né, sempre em todas as eleições, né, essa
essa questão, né? E você acaba votando nos bens, né? Muitas coisas, né? Como carros, terrenos, casas e etc. E é um pouco difícil de se imaginar que terrenos vão se desvalorizar, né? Então, você acabou de perguntar, né? O que eles têm, talvez, medo de mostrar que o seu patrimônio é maior, né? Ou, no caso, ou mostrar como realmente ele é, né? Porque o próprio TSE, né? Autoriza essa baixada de preço, né, fica realmente algo muito estranho, né? A população deve ter acesso, sim, né? Principalmente, eu diria, até aos que possuem cargo público, né? Porque o dinheiro deles, naturalmente, vem do imposto, né? Então, e fora que eles querem entrar em algo, né, no poder público, né? No executivo, municipal. Então, acho que a população deveria, né, saber, né, quais são os valores exatos, né? Talvez exato é impossível saber, né? Mas, assim, os valores, assim, de forma mais precisa, né, do que é. Até porque, Davi, como eu falei, não tem problema você ser rico, desde que o dinheiro seja lícito e moralmente correto, né? Então, ali a matéria fecha de forma muito interessante. Essa coisa de ocultar faz com que os candidatos pareçam menos ricos do que realmente são. Mas aí que tá, não tem problema ser rico. Então, se está querendo esconder algum bem, deve ter algum pepino, né? Assim, sugere, pelo menos, fica no ar a pergunta. Porque se eu tenho trabalho, do meu suor, não há nenhum problema para fazer isso. Não é isso? Sim, exatamente, né? Se algo lícito, não tem por que esconder, né? Quem não deve, não tem. Mas, enfim, né? Vamos ver aí se saiu no site, porque o TSE aprovou, o seu Cláudio Rangel ainda não tinha declarado, e também o outro candidato ali, e o Lesen Beethoven não registrou nenhum bem, né? Não entendi o porquê. E por falar em Lesen Beethoven, quando tudo parecia que estava perdido, ele voltou para a disputa eleitoral. Como que você está enxergando, Davi, essa situação nas eleições aqui de Campos, esse cenário todo bagunçado? E também em relação ao Caio Viana, que já está na quarta vice, ele tinha fechado o chapa com o Coronel Fabiano. Por divergências políticas, o coronel saiu. Há quem diga que não foi divergência política, foi porque o coronel teve problemas burocráticos. Então, eu estou sendo aqui muito justo, que fique bem claro. Tá? As fontes dizem duas situações: divergências de pensamento, de opinião, de conduta. Tá? E tem outras que dizem que foi realmente por questões burocráticas. Então, estou aqui falando as duas versões da história que tem. Em CL, através lá do diretório estadual, enfim, botou a Fabiana, né, que ela é do Corpo de Bombeiros, é dentista e tudo mais. Mas a gente percebe que há de uma certa instabilidade, está ocorrendo essa instabilidade. Como que você vê isso em relação até mesmo a campanha que vai começar? Você acha que isso bagunça muito, deixa o eleitor confuso e etc.? Vamos lá. Sabe, essa questão do Leslie Beethoven, né, vem se arrastando, né, há um tempo, né? Lembrando, o PSDB foi um dos primeiros partidos a fazer convenção e acabou lançando o Leslie Beethoven, né? Aí depois começou as negociações, né, entrou até boatos de que o Marcão estaria envolvido numa reunião com os líderes estaduais do PSDB, né? E porque aqui no Campos, né, o PSDB se juntasse com o Caio, se eu não me engano, né? E acabou, né, que inicialmente foi, né? Mas depois o diretório foi novamente trocado e acabou indo para o Dr. Calil, né? Mas aparentemente o Leslie Beethoven foi na justiça e foi concedido aqui nos 45 do segundo tempo, né? Depois do período de convenções, né, que ele pudesse candidatar. Né? E sobre a questão do Caio, né, teve esse imbróglio também, né, com a questão do vice, né, o PSL ia tentar lançar o coronel, né, o tenente-coronel, como candidato, né, aconteceu essas negociações, né, e acabou que ele se juntou na chapa, né. Só que alguns, né, dizem, né, que teve essas divergências, né, pelo que eu li na notícia, né, o Nildo Cardoso disse que o
que o tenente-coronel ele queria continuar ainda um pouco mais na carreira dele e pensar o projeto político dele um pouco mais para frente, depois desses acontecimentos, né? E acabou sobrando para Gilmara Gomes, né? Pelo que eu ouvi falar nas notícias. Bem colocado aí, que eu estava aqui até pesquisando aqui o nome dela, eu falei Fabiana, Gilmara Gomes. Fabiano era o que seria, né, o coronel Fabiano, mas aí ficou a Gilmara. Perfeito, Davi, pode prosseguir. Eu li pelas notícias, né, que o Caio, né, ele viu, né, como um adversário o Dr. Calil, e ele, né, estaria vendo, né, que ele precisaria de alguém, um vice, algum servidor público da área da saúde, né, e veio, né, a dentista, né, que atua no Corpo dos Bombeiros, né, então, que também é do PSL, então muitos perguntavam, né, se o PSL ia sair, né, da coligação, mas o PSL continuou, quem saiu foi o coronel Fabiano, né, e fica a situação, se vai impactar na população, até impacta, mas realmente vai começar as eleições a partir de amanhã, né, nós sabemos que isso é um pouco difícil de ser digerido, né, com essas movimentações para lá e para cá, mas o que importa, né, é quando for lá no dia 15, né? Porque até lá muitas coisas vão acontecer, debates, reviravoltas, é só o início, pode ter certeza. Beleza, Davi, acho que você tá certo aí, sua imagem tem uma falhada aqui, mas tá no ar, tudo certo. Davi, é o que você falou, amanhã começa, né? Eu acho que de repente essas incoerências aí, essas instabilidades vão acabar, porque amanhã começa a campanha eleitoral de fato, começa aí o horário político, se não me engano, o horário da propaganda eleitoral gratuita, obrigatória, começa já na segunda-feira, vai ter aquela coisa de adesivo, santinho, carreata, não sei, passeata, pelo que eu sei, eventos de aglomeração são suspensos no que se refere à eleição, pelo menos até 6 de outubro, mas outros eventos, como carreatas e, de repente, eventos que puxem menos pessoas, vão poder acontecer e aí a campanha vai iniciar. E tem também os debates que vão ser ali muito interessantes para a gente poder ver ali como que está o preparo, mas também a gente sabe que vai ser um campo ali de muita provocação e de muitas indiretas, picuinhas e tal, onde sempre acontece mesmo com os candidatos e faz parte do jogo, é normal esse tipo de coisa. Agora, o eleitor tem que estar preparado e disposto para ouvir todas as ideias, né, e analisar cada candidato da forma como seja justa e pensando no bem da cidade, né? Temos aí uma gama de 11 candidatos principais, né? Às vezes a gente até fala que os 4 que mais têm chances são, né? De repente, o Vladimir Garotinho, o Bruno Calil, Caio e o Rafael, de repente. Mas a gente tem que analisar que nós temos 11 candidatos, são 11 opções e a população tem ali agora um leque para poder escolher o melhor, né? Então, não ser guiado por pesquisa, não ser guiado por esse tipo de coisa, porque engana e cada um vai votar no que achar melhor, no que achar mais interessante e mais justo. Não é, Davi Reis? Para a gente não acontecer igual está acontecendo lá no Rio de Janeiro, porque se você, campista, está achando que está ruim aqui em Campos, Davi Reis vai nos dizer o que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque Crivella, que liderava a pesquisa, não pode ser mais candidato, porque ele está inelegível pelo menos até 2026. Davi Risse, que BO é esse com o prefeito da capital? Bem, né, está inelegível? Bem, não é bem assim, né? Entre os advogados, né, do Crivella dizem, vão tentar levar para o TSE, né? E qual é a argumentação? Como vai ser levado ao TSE? Talvez não chegue a tempo dessas eleições. Então, teoricamente, ele poderia sim estar candidato nessas eleições. Essa é a argumentação da defesa dele, né? Mas a questão é que é um crime eleitoral, né? Não que ele teria usado o poder, né, para pedir votos ao seu filho quando ele foi candidato a federal, né? E nós vemos aí que o Crivella está se arrastando nesses últimos meses de mandato aí, né? Pelo menos, né?
porque né, teve 2 processos de impeachment, não passou, tem várias denúncias, a questão da corrupção com a Igreja Universal, você tem essa questão agora, né, dele estar inelegível, então ele está mancando aí, está se arrastando para ver se chega até o final do mandato, né, ou se ele consegue até mesmo se candidatar esse ano, né? Então é bem complicada a situação dele, né, e pelo jeito ele fez por merecer. Crivella queimou o cartucho, né? Tá queimado o cartucho, mas mesmo assim, nas pesquisas aí continua bem. Agora você vê, a gente falou isso semana passada, né? Os cariocas, eles têm aí Crivella e Eduardo Paes, ambos com processos, com investigações nas costas, estão ganhando as pesquisas, né? E isso porque no Rio também tem outras opções. Sabe isso? Agora, então, a priori, o Crivella continua, então, como pré-candidato, né? Candidato ele vira amanhã. Mas, então, até o que se sabe, ele ainda é pré-candidato à Prefeitura do Rio. Sim, por enquanto ele ainda é pré-candidato. Vamos ver amanhã, né, se a Justiça vai deixar ele realmente vir como candidato, né, ou no decorrer desse processo eleitoral, né, o que vai acontecer com ele, qual vai ser a decisão, né, porque ele tomou um 7-0 dos desembargadores, né, da Justiça, Tribunal de Justiça Estadual, né, mas vamos tentar levar o Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, né, então tá nesse imbróglio aí, né, se vai estar valendo, né, já a partir dessas eleições até as eleições de 2026. Perfeito. E Celso Russomano, né, Celso Russomano, né, que é muito famoso, já ia falar o nome do quadro, acho que não se deve falar, né? Mas ele da Record TV faz lá um quadro de ajuda ao consumidor, ele tem esse trabalho aí de anos, ele teve uma polêmica, né, Vinícius? O que está acontecendo com o Celso Russomano? Parece que não está bom para ambas as partes. O que houve aí? Bem, né, ele né, teve uma questão das lives do presidente, né, onde ele, teoricamente, ele seria o candidato, né, do presidente, né, e aí levantou-se essa questão aí, porque o presidente ele disse que tem um candidato em São Paulo, mas ele não ia falar qual é, né, a menos que ele realmente necessite, se ele achar que precisa, né. Aí começaram, né, a cavucar uns vídeos do Celso Russomano na época que ele, né, ele fazia reportagem no carnaval, né, e ali ele brincava com as mulheres, né, e aí uma reportagem 30, 40 anos atrás, algo assim, né, e o pessoal começou a lançar isso nas redes, né, e ele veio ali a público, né, através da internet, né, dizer, né, que isso aí foi algo de 30, 40 anos atrás, né, que a conduta... O vídeo é muito bom. O vídeo é muito bom. Esse Gabriel conseguir achar no YouTube aí, depois, até o final do programa, conseguir botar, só botar assim, Celso Russomano Carnaval. Vocês vão ver o vídeo. É vídeo de muitos anos atrás, mas ele ali é bem saliente, bem animado e tal. Agora, isso não altera em nada, Davi, a campanha eleitoral dele, nem a conduta, né? E uma coisa que é bem legal que ele faz, é que ele, inclusive, disse que ele não nega o passado, né? Não tinha problema nenhum, solteiro, estava trabalhando, entrando no clima. Então, é um negócio sem fundamento, né, Davi? Sim, exatamente. Ele fala isso, né? Inclusive a gente olha para ele, a gente não imagina, né, o passado dele, né? Realmente a gente fica surpreso, né? Fica aí da cadeira. Ele mandou surpresa. Eu já tinha visto, né? Quando eu vi também, esse aí é bom. Os três que apareceram aí é bom. Eu, quando eu vi da primeira vez, fiquei surpreso, mas é uma coisa que ele, né, afirma que fez realmente, e já na cobertura dos carnavais ele fazia aquela situação, mas não é uma coisa que vai desqualificar o cara, e até porque ele tem uma carreira brilhante além disso também, né? Enfim, mas parece que na eleição vale tudo, né, Davi? Qualquer coisa está valendo para tentar tirar o cara da jogada. Realmente é o jogo das eleições, né? Realmente lembra que no ano das eleições para governador, né, tinha vazado um vídeo de João Dória na cama com 3 ou 4 mulheres, né? E aí viram que não era bem ele ou algo assim, né? Sempre tem essas coisas durante as eleições, né? Acusações, né? Sempre rola fake news, e em Campos também vai ter algumas dessas
dessas questões aí de um tentando atacar o outro, mentiras, intrigas, ou cavucar o passado do outro, né, para tentar jogar o que está sendo feito hoje em dia por ele, né? Então, para tentar jogar a população contra ele e acabar ganhando votos através disso, ou o simples fato de fazê-lo perder, né? Tá certo. E agora eu vou deixar você trazer aí as outras notícias políticas para gente. Só um adendo, né? Eu falei sobre a candidatura do Caio, eu esqueci de falar que o Rede Sustentabilidade, né? Ele desistiu da sua candidatura e vai apoiar o Caio, né? Você tinha falado 11, Daniel. Se fosse, se ele tivesse continuado, ia ser 12, né? Por causa da desistência do PSDB de apoiar o Calhão, né? Mas com essa desistência realmente continua sendo 11 ainda, né? E tivemos o 69-0 na LERJ, né? Contra o Wilson Witzel, né? Agora oficialmente, né, afastado, né? Antes, quer dizer, oficialmente afastado não, por causa do processo de impeachment, ele seria afastado já, mas como ele já estava afastado, né, então agora o procedimento segue, né, agora vão ser 5 desembargadores e 5 deputados que vão decidir o futuro dele, né, e nós vamos ver o que vai acontecer, né, lembrando, é sobre casos de corrupção na saúde, né, vendo as denúncias que o Edmar Santos vem dizendo, né, isso ocorria nem na pandemia, desde antes da pandemia isso já ocorria, né. Então nós vemos aí hospitais de campanha que nem foram feitos, né, só o simples fato de não ter entregado os hospitais de campanha já seria algo, né, de passivo de improbidade administrativa, né, pois ele não teve o cuidado, o zelo com o dinheiro, né, que é do consumidor, que é do público, que é do cidadão, né, porque todo o dinheiro que tem do Estado, ele vem do cidadão, né, então só esse simples fato já não seria, já seria passível dele ser impeachmentado ou afastado. Tá aí, Gabriel tá tentando botar o vídeo, pode botar só um pedacinho aí onde ele tá aí com as mulheres, pra galera, quem não conhece aí, esse outro lado, as antigas de Celso Russomano vai poder conhecer aqui no nosso programa. Mas ali, continuando aí no impeachment, né, foi a primeira vez que na LERJ conseguiu dar sequência a um processo de impeachment, né, até ali, praticamente a fase final, ele estava afastado por conta do impeachment, já estava afastado, então para ele realmente não resta muitas opções. Foi provado ali por unanimidade. Apenas quase que os 70, né, deputados, quase todos votaram, e foi um absurdo, uma questão de um absurdo mesmo, foi o que você falou, em plena pandemia, os crimes aconteciam antes da pandemia, na pandemia onde tinha que ter mais dinheiro para cuidar do povo, eles se aproveitaram e enfiaram a mão no bolso. Isso é bom, é justiça sendo feita, tá bom? Que ele pague até o final, inclusive que possa ir para a cadeia, caso seja necessário, né? Porque quem rouba, e principalmente rouba da saúde em período de pandemia, não tem o que falar, tá? Pode falar que eu estou sendo parcial, mas em relação a bandido, a gente não tem muito o que fazer, não. Quem paga, seja quem for, e que é corrupto da forma que esse cidadão chamado Wilson se mostrou, tem sim que pagar e ir para a cadeia, porque o lugar de bandido é na cadeia. Não é isso, Davi? Exatamente. Mais alguma coisa pra gente? Vamos aqui para umas 2 últimas notícias, né? Teve no início dessa semana o discurso do Bolsonaro na ONU, né? E ele citou pontos importantes, né? Sobre a Amazônia, sobre o auxílio emergencial, né? Que gerou algumas polêmicas, né? Se ele chegou a falar de $1.000, né? Só que aí entra nessa questão, né? Ó, ele estava falando com um público estrangeiro, então ele teria que falar em dólares. Só que ele teria falado em pegar do valor todo, né? Não, ele não converteu, né? Ele não converteu a moeda. Não, se você pegasse de todos os meses, se eu não me engano, mais de 6 meses tem de auxílio, se você somar tudo, né? Você lembra que tem
mulheres, mães solteiras, se não me engano, elas recebem o dobro dos que recebem normal. Aí se você fizesse uma conta, assim, realmente ia dar aproximadamente $1.000. Então, mas da forma que ele jogou, ficou meio jogado realmente, né? E aí... Errou. Vamos ser claros, né? Acabou tendo ali um equívoco, errou, né? Não, na intenção dele, ele foi certo. As pessoas é que ele que não falou certo, né? No sentido de que as pessoas, né, elas não iam levar para isso, né? O papel dele também é levar de forma mais mastigada possível a população, né, para entender. Se você juntasse todos, né, de todos os meses, os valores de todos os meses, ia dar aproximadamente $1.000. Mas o que ele falou ali ficou realmente parecendo entender que seria de um mês, né, o valor. Beleza, mais o que? Nós temos, né, o Celso de Mello, né, ele adiantou sua aposentadoria, ele vai se aposentar no dia 13 de outubro, ele se aposentaria em novembro, né, que ele é o ministro do STF mais velho, né, então ele já iria se aposentar, então por problemas de saúde ele estava afastado, né, pediu licença no caso, né, e aí ele voltou, né, essa sexta-feira, se não me engano, mas ele de aposentadoria, né, e vai abrir uma vaga mais cedo aí para que o Bolsonaro possa indicar o seu ministro, né, lembrando que tem que passar para o Senado, se eu não me engano tem que passar também pelos ministros do STF, uma questão, né, para julgar se ele está apto, né? E aí entra nessas questões, né, quem vai ser o ministro, né? Muito se fala do Ives Gandra Filho. Fala do Ives Granda Filho, né? O André Mendonça, do Jorge Oliveira, né? Lembrando que o Bolsonaro falou que ia indicar alguém evangélico, né? Então fica nessa questão. Quem será que vai ser o novo ministro do STF, né? Para tentar, né? Que seria o ministro do Bolsonaro, para tentar contrapor, né? Algumas medidas arbitrárias que estão acontecendo no STF, né? Apesar de que uma voz, né, no meio de 11, na verdade serão duas, né, porque o Marco Aurélio de Mello, né, que é o próximo que vai se aposentar em março, se não me engano, do ano que vem, né, ele também está indo contra a maré dos outros ministros do STF também. Tá sendo isso. Para encerrar agora, antes de botar o vídeo aí, porque sábado a gente vai encerrar o programa aí agora ainda com o vídeo de Celso do Samano. Tá? Tirem as crianças da sala. Hã? Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala, né? Enquanto o pessoal tira, parece que o Alan dos Santos rompeu com o governo Bolsonaro, né? Ele fez uns tweets aí um tanto quanto decepcionados. Tá sabendo dessa? Pelo que eu vi, ele não rompeu com o Bolsonaro, não. Ele apenas estava criticando, né? Ele não teve uma portaria na questão do Ministério da Saúde, né? O Alan ele vem muito crítico aos militares do governo, né? Então aconteceu uma portaria do Ministério da Saúde onde teria sido retirada a obrigatoriedade, né, de quando uma mulher ela se diz, quer dizer, ela foi estuprada, ela tem autorização de fazer o aborto, né? Então, quando ela chega no hospital, né, ela tem essa autorização. Só que o médico ele teria a obrigatoriedade de informar a polícia. E essa palavra obrigatoriedade teria saído, né, dessa portaria, né? Ele teria o dever, né? No juridiquês, realmente, eu não sou muito bom, realmente, mas cada palavra tem seu certo sentido ali, né? E teria tirado também a questão do ultrassom, né? Que seria feito algum ultrassom para tentar mostrar para a mulher, né, se ela realmente iria querer abortar, né? E aí ele não gostou disso, né? Começou a criticar os militares e avisando o presidente, né, para que ele se afastasse dos militares e etc. E ele ficou realmente muito bravo com o presidente e falou que
disse para o presidente não ligar para ele, mas ainda assim ele em nenhum momento disse que ele deixaria de apoiar ele, ao contrário, né? Ele falou que ele continua apoiando ele, né? Mesmo em resposta. Então, é aquela questão que a gente leva, só porque a gente critica algumas ações, a gente deixou de ser amigo do outro, né? Digamos assim, criticar um amigo, né, vendo que ele está fazendo ao seu ver errado, isso não necessariamente faz ele deixar de ser seu amigo. Perfeito. Mas ele ficou bravo, ficou sentido aí. E para a gente também encerrar, Campos entra na fase verde do plano de retomada a partir da próxima segunda-feira. Estão liberadas aí mais uma série de atividades, inclusive show no formato drive-in e também música ao vivo em bares e restaurantes está liberado novamente, vai poder. Então, mais um passo importante aí. Zona Verde começando a partir da próxima segunda-feira aqui na cidade de Campos dos Goytacazes. Em Salvador, vamos assistir, David, bota, Gabriel, o vídeo aí de Celso Russomano nos tempos da antiguidade, pra gente, né, ver o sabadão de hoje. Bota aí. Só se não era pra ser garota de Ipanema, filha da eterna garota de Ipanema, Kiki Pinheiro, mostrando tudo. Tudo bem, Kiki? Joia, Tocinho. Nossa, mas você tá mostrando tudo aí, não tá, não? Tá, não, só um pouquinho, não dá pra ver nada. Olha, fica de lado assim, olha só, vê se ela não tá mostrando tudo, olha. Meu Deus do céu. É muita mulher pro meu caminhãozinho, não é não? Que isso. Super gatinha. Se o baile é garota de Ipanema, todas as garotas de Ipanema têm que estar presentes, certo? É isso aí, todas têm que estar presentes, né? Inclusive chegou aí a garota de Ipanema 90 agora há pouco. Garota de Ipanema São Paulo. Estão quase todas aqui. Todas. Davi está aí morrendo da risada. E eu também, Davi, Salvador, né? E a moça fala, vamos, Celcinho, você está ouvindo isso? Dá para imaginar que esse é o mesmo Celso que vai lá, patrulha do consumidor, tudo é bom para ambas as partes, Celso, Davi, surpreende, né? O Celso está fazendo a patrulha dele, né, nessas épocas aí, né? Lá no carnaval. Davi, se com isso eu só digo uma coisa, o Celso está on. Davi, então eu vou, já que o Celso está on, tá na hora da gente ficar off, tá na hora da gente ir embora, Obrigadão, eu peço desculpa pelo pessoal que estava assistindo, mas é só para vocês entenderem o contexto, né? Aqui a gente mata a cobra e tem que mostrar o pau, então esse é o contexto, e é por isso, esses vídeos aí de década de 80, anos e anos atrás, que estão querendo desqualificar o Celso Russomano, então é um negócio que não dá para existir, né? Quer desqualifica por uma coisa que tem sentido. Isso aí não tem o menor sentido, né? E ainda que isso fosse de agora, eu digo aqui, é melhor, né, sambar e tal do que roubar. Então as pessoas elas têm que entender e começar a mudar esse contexto. Davi, seu Instagram e até o sábado que vem. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo aí, né? Nós vamos encerrando mais esse programa aqui, né? Pelo menos a minha participação. Né? Me siga lá no Instagram, @DaviRisse, me siga no Facebook também, né? Na minha página DaviRisse, né? Lá vocês vão ter um pouco mais de acesso às minhas opiniões, né? Se quer ter total acesso, vai no Twitter. O Twitter é DaviRisse proibidão, olha, dá processo, amigo. Cuidado, vou te falei, mas enfim, para ter DaviRisse por completo, vai lá no Twitter que lá ele, né, fala tudo e um pouco mais. Abraço, Davi. Vai ficar on não, hein? Não vai na linha de Celso não, hein? Até sábado que vem. Até.